Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Uma boa noite, que Deus nos abençoe. Queria começar, antes mesmo até da gente ler o texto, queria fazer uma pergunta, só para vocês já irem entrando no clima. Quem aqui já passou por uma situação que precisava de um favor urgente, mas precisava para ontem, tinha que ser naquela hora? E se a única pessoa que pudesse te fazer esse favor falasse assim, vou te ajudar, como que você fica? E aí a pessoa está indo te ajudar e no meio do caminho ela para fazer outra coisa. Como que fica a nossa cabeça? Como que fica o nosso coração? Essa é a história que a gente vai ler hoje. E tendo isso em vista, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Marcos 5. Eu ia fazer alguns recortes do texto, mas eu confesso que enquanto estava no culto aqui, eu peguei o texto para ler de novo e só de ler o texto eu quis chorar. Eu falei, então a gente vai ler o texto inteiro. Marcos 5, a gente vai ler do 21 ao 43, é um texto um pouquinho longo. Eu vou ler aqui pelo celular, que a letra fica um pouquinho maior, fica melhor. Todo mundo achou? Marcos 5, de 21 a 43. Vai falar assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao redor da praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. E Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, só havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu que o seu corpo havia sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Os seus discípulos disseram: veja, a multidão aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, se ajoelhou diante dele e contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Então, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhes disseram: sua filha morreu, pare de continuar incomodando o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando pela mão, lhe disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina tinha 12 anos. Levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido, e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Amém? Amém? Vamos orar? Jesus, a sua palavra foi lida aqui, Pai, e ela é a coisa mais importante dessa noite. A coisa mais importante dessa noite é a gente ouvir a sua palavra e entender a sua vontade, Pai.
Então nós pedimos que o seu Espírito fale conosco, que a sua graça se manifeste através das falas, mas também através das escutas, que nós possamos ouvir e entender a sua vontade para as nossas vidas nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber que ele tem uma estrutura, e não é porque eu sou gordinho não, mas ele tem uma estrutura de sanduíche. Olha, eu estou vendo vocês rindo. Mas ele tem uma estrutura de sanduíche, porque ele parece que é um pão, um recheio e o outro pão. Então a história começa com Jairo chegando até Jesus. Enquanto Jesus vai até a filha de Jairo, acontece uma outra história. E depois a gente tem o desfecho dessa história. Então ela tem um formato de sanduíche. E uma coisa que eu já compartilhei com vocês algumas vezes aqui, sempre que eu prego, eu tento colocar isso em prática, porque é uma verdade que alcançou muito meu coração, é que a Bíblia não é vários livros, e o Evangelho não é os melhores momentos de Jesus. Ele é um livro que foi pensado para contar uma história. Então a gente vê às vezes uma história e a gente tem que olhar a próxima história, a gente tem que olhar a outra história, porque olhando o quadro de forma geral, a gente vai ter uma visão muito mais clara de quem Jesus é. A Bíblia e o Evangelho é, em última instância, o livro que foi feito para revelar Jesus ao mundo, para revelar quem é Jesus ao mundo. E nessa história a gente vai ver um pouquinho de Jesus se revelando para Jairo. E como que isso acontece de uma maneira que eu diria que é maravilhosa, que é a graça dele que pode fazer. Então, para a gente começar, a gente vai ver que lá no comecinho do texto a gente vai ter falado que Jairo era um dos principais da sinagoga, ou um dos líderes da sinagoga. Então, o texto já começa dando uma descrição clara de quem é Jairo. Jairo é uma pessoa importante. Ele é uma pessoa importante no seu tempo. A sinagoga, no tempo de Jesus, hoje a gente tem, por exemplo, uma igreja aqui, outra igreja 2 ruas para lá, 3 ruas para lá, e essas igrejas não se conversam, mas no tempo de Jesus a sinagoga era uma sinagoga por região. Então quando a gente está falando que Jairo era um dos principais da sinagoga, a gente está falando que na região, absolutamente todo mundo conhecia Jairo, porque Jairo estava sempre na sinagoga. Só que isso também é um problema, porque toda vez nos evangelhos que Jesus vai para uma sinagoga, o pessoal da sinagoga arruma problema com ele. Jesus vai para uma sinagoga e cura uma pessoa. As pessoas falam, não, mas não pode curar porque hoje é sábado. Jesus vai para a sinagoga, lê o texto de Isaías e fala, hoje se cumpriu isso, eu sou quem vocês estão esperando. O pessoal fica louco, fala não. Então toda vez que Jesus vai para a sinagoga, ele encontra uma oposição na sinagoga. E aí a gente tem Jairo, que é um dos principais da sinagoga. E aí a gente vê o desespero de Jairo. Às vezes pode passar batido, mas Jairo já devia ter visto Jesus outras vezes. E nessas outras vezes, talvez Jesus arrumou problemas na sinagoga, entre aspas, que Jairo não fez questão nenhuma de sair para defender Jesus, não fez questão nenhuma de falar com Jesus. Só que no momento de dor, Jairo tem diversos dilemas para enfrentar. Ele pode olhar e falar assim, mas o que será que vão pensar de mim? Ou, é meu trabalho, como que eu vou continuar trabalhando lá depois? Ou ainda, os meus amigos fariseus falam que ele é mentiroso, que ele está mentindo, será que isso é verdade? Jairo pode ter diversas coisas e diversos dilemas que passaram na cabeça dele. Mas a verdade é uma só, que diante da dor e do sofrimento, a única saída que ele encontrou foi ir até os pés de Jesus. Foi se encontrar com Jesus e se prostrar aos pés dele e falar, Jesus, a minha filhinha está morrendo, vem curar ela. Diante da dor e do sofrimento, do dilema, o emprego já não era tão importante, a opinião dos outros já não era mais tão importante, nem sequer a sua própria opinião acerca de tudo o que acontecia no mundo era tão importante.
E aí ele se encontra com Jesus. E eu vou falar, ele deu muita sorte. Porque se eu sou Jesus, eu ia chegar para Jairo e falar: Jairo, eu tô aqui esse tempo todo, você não deu um oi para mim, nunca me chamou para tomar um café, e agora você tá com problema, você vem correr para mim? E a história ia ser muito curta. Mas graças a Deus eu não sou Jesus. Jesus é muito, 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 muito melhor que eu sou. Jesus não pergunta para Jairo, não pede satisfação, não faz nenhuma cobrança, não fala assim: mas você podia. Não, nada disso. A Bíblia fala que Jesus não questiona absolutamente nada. Jesus se levanta e vai. E isso confronta muito com uma outra verdade que esse ano Jesus colocou no meu coração e tem queimado muito, que é: Ele usa todas as portas, Ele usa todos os caminhos que a gente pode chegar para ir até Ele. Ele não está preocupado por qual caminho você foi, por qual porta você passou. Ele está vindo aqui, Ele está vindo até mim só por causa do sofrimento, Ele está vindo até mim só por causa da necessidade. Ele não está preocupado, pelo contrário. Ele move todos os caminhos e em diversos caminhos Ele se apresenta para a gente. E Ele usa todos esses caminhos, Ele usa todas essas portas, Ele usa as dores. C.S. Lewis vai falar que a dor é o megafone de Deus. E aí, num mundo que, quando a gente vai conversar com qualquer pessoa que não acredita em Deus, a primeira pergunta que a pessoa vai fazer para você, pode ter certeza que vai ser essa: se Deus existe, por que tem sofrimento? Por que tem dor? E talvez a resposta mais clara e mais óbvia seja: porque Ele pode usar a dor e o sofrimento para fazer o ser humano se aproximar dEle, por caminhos que talvez outros caminhos não o levariam para junto dEle. Eu fiquei pensando muito na analogia, e ela é totalmente descabida, mas eu vou falar mesmo assim. Imagina que você teve um dia maravilhoso. Em algum momento do seu dia, um segundo do seu dia, você bateu o dedinho na quina de uma parede, na quina de um armário. Mas o resto do dia foi maravilhoso. É melhor do que um dia que você teve 1 minuto de plena satisfação e ficou o resto das 23 horas e 59 minutos batendo o dedinho no armário? Não é. Jesus tem algo que chama eternidade pra gente. E essa eternidade faz as nossas dores e sofrimentos parecerem apenas 1 segundo. Então não é crueldade de Deus falar assim: não, essa dor aqui eu vou usar para te levar até mim, porque Ele sabe que a eternidade é um presente muito mais valioso. E a eternidade é um presente que só Ele pode dar. A eternidade é algo que só Ele pode fazer. Jesus não se importa com qual caminho você precisou pegar para chegar até Ele, desde que você chegue até Ele. Sabe, e eu vou falar isso porque na minha vida acontece muito. Às vezes eu estou no meio de um problema e eu falo assim: não vou nem orar por causa disso. Ou, não, Deus sabe que eu não mereço. Ou Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe de tudo isso, mas tudo isso é um caminho que Ele quer usar para te levar até Ele. Tudo isso é uma porta que Ele pode usar e te encontrar do outro lado. Diante da dor e do desespero, não tem mais dilema, não tem mais problema, não tem mais nenhuma outra coisa. É simplesmente Deus gritando: ei, eu posso ser a solução da sua vida. Eu posso te dar uma solução que você nem está imaginando, uma solução que você nem está esperando. Muitas coisas às vezes passam pela nossa cabeça, mas não importa o que passa na sua cabeça. Todas as vezes que você pensar que algo pode te levar até Jesus, eu queria te dizer que essa coisa pode te levar até Jesus. Não porque essa coisa tem poder, mas porque Jesus usa todas as portas, usa todos os caminhos. Não importa qual caminho a gente percorreu, não importa o estado da nossa alma, importa a bondade de Deus que a gente vai encontrar do outro lado da porta.
Só que no meio do caminho, agora a gente voltando para o texto, a gente vai ver que no meio do caminho, Jairo, que devia estar super feliz, porque ele encontrou Jesus, teve uma pausa inesperada, uma parada não programada. Jesus está andando, uma mulher vê Jesus, e aí a gente tem um contraste gigantesco no próprio texto bíblico. Jairo, um dos principais da sinagoga. Como é o nome dessa mulher? A Bíblia não fala, mas Jesus cura essa mulher, porque a mulher toca no manto de Jesus e a mulher está curada. E Jesus podia só seguir o caminho, Jairo nem ia saber o que aconteceu, a mulher já estava curada. Só que Jesus para e fala: não, de mim saiu o poder. O que aconteceu? Vocês acham que Jesus não sabia o que tinha acontecido? Lógico que Jesus sabia, mas Jesus para e fala: não, de mim saiu o poder. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí a mulher vem, se prostra aí e fala tudo o que aconteceu. E aí eu fico imaginando a cabeça de Jairo. Imagina, Jairo pensando coisas que na minha cabeça eu pensaria. Ela não poderia esperar mais um pouquinho? Já estava sofrendo há 12 anos, o que é um dia a mais? O que era meia hora a mais? Jesus ia lá, voltava. Mas eu sou um dos principais da sinagoga, ela é só uma mulher desconhecida, por que ele parou para ela? Ou ainda, a pior de todas, mas se ela tinha fluxo de sangue, ela estava cerimonialmente impura. E ela tocou em Jesus, e agora Jesus também está impuro. Jesus não pode mais curar minha filha. Desesperador. Seja qual for o pensamento que Jairo teve, a verdade é uma só: Jairo não largou tudo e foi embora. Porque se Jairo tivesse ido embora, talvez a história tivesse acabado aqui, e a gente já está contando hoje sobre a cura da mulher com fluxo de sangue. Mas Jairo ficou lá, e ao permanecer lá, ele teve uma oportunidade que talvez ele não tivesse de outro jeito, de testemunhar um milagre. Ele só tinha ouvido falar que Jesus curava, talvez ele viu alguém longe sendo curado, mas ali ele está de camarote vendo Jesus curando uma pessoa. Só que essa cura é diferente, porque essa cura não é só a cura de uma enfermidade. Como eu falei, a mulher era considerada cerimonialmente impura, e ela toca em Jesus, e Jesus não somente cura ela, como fala assim: você está salva, você está limpa, eu te purifiquei. E aí Jairo tem uma nova dimensão, ele aprende uma nova coisa sobre Jesus. Jesus não é só um homem poderoso, ele é o verdadeiro Deus encarnado. Ele é a fonte de pureza, e se ele é a fonte de pureza, qual o problema dele ser a fonte de vida? Ele também é a fonte de vida. E aí, quando Jairo vê esse milagre, diante de tudo isso, agora algo muda dentro da cabeça dele, dentro do entendimento dele. Ele percebe que ele não está mais de frente de um homem comum. Ele percebe que ele não está mais em frente a alguém só poderoso. Ele percebe que toda a crença dele acerca de quem era Jesus estava errada, mas que Jesus tinha lhe dado a oportunidade de se revelar para ele. E foi quebrantador perceber isso no texto, sabe? Olhar para o texto e falar assim: nossa, Jesus fez uma pausa que talvez para muitas pessoas fosse só um descuido, mas Deus não se descuida. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Jesus não perdeu o controle da história de Jairo nem por um segundo. Pelo contrário, Ele falou assim:
eu não quero só curar a filha dele, eu quero que ele entenda quem eu sou. Eu quero que ele saiba quem eu sou. E aí o texto continua. E quando o texto continua, chega a pior de todas as notícias. Jairo está olhando tudo que aconteceu, alguém chega para ele e fala assim: Jairo, para de importunar o mestre. Sua filha morreu. No começo do texto a gente vai ver que Jairo está claramente com pressa, porque ele acredita que Jesus pode curar a filha dele, mas não acreditava que Jesus podia ressuscitar ela. Depois dessa história, ele ouve Jesus falar assim: Jairo, não tema, crê somente, não tenha medo, somente creia. E aqui a gente vai perceber que a chave da fé não é sobre a quantidade de fé. Jairo estava começando uma caminhada, ele mal sabia quem era Jesus, Jesus estava se apresentando para ele ali. Não é sobre a qualidade da fé, mas é sobre em quem está a nossa fé. Porque se a nossa fé está em Jesus, e a gente percebe que Ele é a fonte da vida, em frente às dores, em frente às lutas, em frente às tristezas, e até mesmo em frente à morte, a gente vai ouvir dele sempre a mesma resposta: não creia, não tema, creia somente. Não temas, creia somente. Essa pausa que a princípio parece que é algo totalmente não programado, é algo que transforma o entendimento de Jairo. E aí eu fiquei pensando na minha vida. Quantas vezes na minha vida, e aqui eu quero te fazer pensar sobre a importância de uma vida em comunidade, sabe? Quantas vezes na minha vida, e mesmo quando eu não vejo um milagre acontecendo na minha vida, eu ver um milagre acontecendo na vida de alguém, já não tem o poder de transformar meu dia. Ver a graça de Deus se manifestando em outra pessoa, que não sou eu, mas que é alguém que eu conheço, que é alguém que eu amo, já não tem o poder de mudar a minha vida, de mudar a minha fé. E aí quando eu estou perto de desistir, porque eu acho que Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando, ou porque eu acho que as dores do mundo são insuportáveis, eu vejo, não, mas Deus se manifestou e falou com o Luiz, e Deus se manifestou e falou com o seu Domingos, e Deus se manifestou e falou com a Jennifer. Por que Ele não pode falar comigo? Ele pode falar comigo, Ele vai falar comigo. A graça dEle, vista nos olhos, pelos nossos olhos em outras pessoas, precisa aumentar a nossa fé. Mas mais do que precisar, naturalmente aumenta. Então eu queria te convidar. Deus fez alguma coisa na sua vida, não fica quieto, testemunha, fala. Você está passando por um momento de dificuldade, procura conversar com quem você sabe que Deus fez coisas na vida dele. Porque a Bíblia vai falar, e o apóstolo Paulo vai falar, que a gente precisa mutuamente conservar a nossa fé, mutuamente fortalecer a nossa fé como comunidade. Apesar de talvez a mulher aqui, nesse instante, ser uma desconhecida de Jairo, eu tenho certeza que nunca mais ele esqueceu da história dela. Imagina a gente que é irmão, o poder que não tem um testemunho, o poder que não tem a gente fala assim: estava tão triste essa semana, sabe? Queria só ver uma coruja. E aí Deus fazer um vizinho acordar 2 horas da manhã e falar assim: Silvana, achei uma coruja aqui caída. Eu vi isso acontecer. O poder que não tem a gente olhar para a vida dos nossos irmãos e falar: nossa, Deus está falando com ele. Isso precisa arder no nosso coração. Não o sentimento egoísta de falar assim: nossa, por que com ele e não comigo? Mas o mesmo Deus que está falando com ele é o Deus que vai falar comigo. O mesmo Deus que está agindo na vida dele é o Deus que vai agir na minha. É o mesmo Deus, e ele age do jeito que ele quiser, é verdade. Mas é a mesma bondade que se manifesta,
A bondade que Deus manifestou na vida da Milena é a mesma que Ele vai manifestar na minha vida. Ainda que aos meus olhos essa bondade eu não consigo entender, porque Ele parece que está parado, olhando para o outro lado, enquanto eu queria que Ele estivesse correndo atrás dos meus problemas e para resolver os meus problemas. Mas a bondade de Deus é a mesma para mim, para você. A bondade de Deus não muda. A graça de Deus não muda. Se tem alguma coisa que a gente pode confiar é que Jesus é bom, que Deus é bom. Deus é bom demais. Nossa vida precisa ser um movimento contínuo de testemunhar uns aos outros. Mas a gente também precisa entender que Jesus tem algo para nós. E diante de Jesus, a gente precisa entender que se Ele curou aquela mulher com fluxo de sangue, se Ele ressuscitou a filha de Jairo, e acima de tudo, se Ele se ressuscitou ao terceiro dia, se o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, qual é o problema que é grande demais para eu levar para Ele? Qual que é a dificuldade que é grande demais? Qual que é a pedra que é grande demais? O que eu posso levar para Ele que Ele vai falar assim, não, isso aqui não dá para mim? E ao mesmo tempo, o que eu posso levar para Ele? Ele vai virar e falar assim, nossa, mas por que você não me procurou antes? Ele vai falar, nossa, se você tivesse me procurado antes, você ia desfrutar de tanta coisa melhor. Mas vem agora, que eu tenho ainda muita coisa preparada para você. Eu tenho uma eternidade inteira de coisas boas preparadas para você. Diante das nossas dores, diante das nossas tristezas, diante da risada ou do choro dos outros que não entendem, a gente precisa ter algo cravado no nosso coração. Não temas, creia somente. Creia somente. E não é creia porque nós merecemos, não é creia porque Ele nos deve, é creia porque Ele é bom. É creia porque a bondade dEle é perfeita. No mundo onde a primeira pergunta que alguém que costuma crer é se Deus existe, por que existe o sofrimento? A gente precisa estar pronto a responder. Porque no meio dos meus sofrimentos e das minhas dores, Jesus me encontrou. No meio das minhas fraquezas e debilidades, Jesus me encontrou. No meio do que antes parecia ser um desastre, Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Eu queria te dizer que Jesus também pode te encontrar. Jesus sabe as suas dores, Jesus sabe os seus problemas, Ele sabe as suas dificuldades. E ainda que de repente você esteja orando e você pense que talvez Ele não esteja ouvindo, ou que você pense que Ele está fazendo outra coisa. A verdade é que Deus sempre está fazendo duas coisas. Ele está mudando os caminhos e moldando os nossos corações. Porque não adianta nada a gente ter um segundo sem bater o dedinho na porta. Ele quer levar a gente para um lugar onde não vai ter mais nem porta para a gente bater o dedinho. Ele quer levar a gente para um lugar onde a bondade e a graça dele vai ser sempre manifesta. E aí com os estudos de Apocalipse é difícil não assimilar sempre o Apocalipse, né? Um lugar onde não vai existir nem morte, nem dor, nem choro. E tudo que vai existir é infinitos seres celestiais, dos quais a igreja vai fazer parte. Diante de um Deus tão bom que só pode falar assim: Santo, Santo, Santo. Glória, força e poder pertencem ao nosso Rei. Glória, força e poder pertencem àquele que foi morto, mas venceu. Tudo que vai sobrar é a adoração. Tudo que vai sobrar é a adoração. Acreditar e ter fé em Jesus é o começo da adoração.
Às vezes a gente fica pensando, o que é adoração? Adoração é só cantar, adoração é só louvar, adoração é o que acontece aqui no momento do culto. Não, adoração é uma vida entregue a Jesus, que sabe que Ele é bom, ainda que os meus olhos não enxerguem essa bondade agora, ainda que meus olhos achem outra coisa, Ele continua sendo bom. Eu queria te convidar, se você acredita nisso, queria te convidar a se levantar. A gente vai ter um momento de oração, e eu queria te convidar a você olhar para dentro do seu coração, e talvez pensar e procurar aí, e falar assim, o que será que talvez eu não levei para Jesus? Porque eu achava que Ele não devia se preocupar com isso, ou que eu não merecia receber dele isso. O que será que a gente diariamente se omite de entregar para Jesus porque a gente acha que a gente é pecador? O que será que a gente se omite de entregar porque a gente fica preocupado? Hoje o convite é: deixa tudo isso de lado, entrega para Jesus as suas dores, entrega para Jesus os seus sofrimentos, entrega para Jesus as suas mazelas, as suas feridas, as suas cicatrizes, entrega para Jesus a sua história, porque Ele pode mudar as nossas vidas, Ele pode transformar as nossas vidas. Jesus, como é bom ler um pedaço tão pequenininho do seu livro e ver tanto amor, ver tanta bondade, ver tanta graça, ver tanta misericórdia, tanta que chega às vezes a constranger a gente, porque a gente olha pra gente mesmo e fala, a gente não merecia tanto, e aí a gente deixa de levar os nossos pedidos, a gente deixa de levar as nossas dores, a gente deixa de levar as nossas frustrações. Mas é o seu Espírito que age nos nossos corações, é o seu Espírito que passeia no meio da igreja, é o seu Espírito que conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Nós pedimos, traz luz, Pai, para as nossas dores que a gente tenta esconder de Ti, seja por qualquer motivo. E o que nós pedimos é que essas dores sejam portas nas quais a gente Te encontre. Que esses sofrimentos sejam caminhos que nos levem até o Senhor, porque a verdade é que é muito melhor um sofrimento que nos leva até o Senhor do que uma alegria que nos afasta de Ti. Senhor, alcança os nossos corações, se manifesta nele, Pai. Converte, Senhor, os nossos corações todos os dias à verdade de que o Senhor não é só alguém poderoso, mas o Senhor é o Deus encarnado, que escolheu se manifestar em amor e graça, que escolheu morrer num madeiro por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, e que ressuscitou para mostrar que nada é difícil, que nada é impossível e que nada está fora do alcance das Tuas mãos. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Converte todos os dias o nosso coração e o nosso entendimento a essa verdade, para que as nossas vidas todos os dias Te glorifiquem, como o Senhor merece ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.